saí agora de um hostel, que fiquei aqui uma noite, aproveitei para visitar os familiares que eu tenho aqui. Saio da Figueira da Foz, em direção a Lisboa. É penitência pelos doces que se comeu no Natal. Hoje a missão... 224 quilómetros. Primeira vez que faço esta distância, de uma tirada só. Vou fazer parte da Estrada do Atlântico. É uma oportunidade de aproveitar uns dias antes da passagem de ano e terminar em pleno o ano. Gostava de fazer este ano uma outra distância. E é para ver se eu aguento, pelo menos fazer assim um esticão. Já fiz 170 km, esta partida é tudo estrada. Tenho a minha companheira de viagem, a minha Giant TCR, uma bicicleta muito confortável, então foi a escolhida. O trajeto, em princípio, será de 9 horas, são agora 6h40, é domingo, espero que não haja muito trânsito e corra tudo bem. Vá, até já! Está na hora do primeiro lanche, pequeno almoço, são 7h30, do outro lado tenho que contornar isto tudo, ainda faltam 5 km para ir ter ali ao outro lado. Depois a partir daí, sempre a andar até Lisboa, até lá, é andar nesta estrada de terra batida. Terra batida, não é terra batida, mas o asfalto está tão degradado que é como se fosse terra batida. Esta menina que não gosta, só gosta de asfalto. Bom, e aqui estou eu, ao Tony Bennett, a comer uma sandes de manteiga de amendoim e banana. Tão bom. E hoje queria-vos falar de um problema que eu tenho. Mas isso fica para trás daqui a bocadinho. Agora não é a altura de problemas, é a altura de soluções. Bonito pôr do sol, é? Nascer! Isto, ainda estou a dormir, não bebi café, ainda estou a dormir. Pronto, já consegui dar a volta aqui na ponte agora. Em princípio espero bem que o trajeto não seja por terra batida. Eu ter o nome disto, depois ponho aqui no vídeo, porque ele tinha ali uma placa a dizer, com referência, não sei se é Eurovelo 1, provavelmente é Eurovelo 1. Só que o caminho está neste estado, e isto não é para uma menina de estrada. Se tivesse trazido a burra, a Bianchi, a conversa era outra. Agora assim, ela não gosta. Pronto, vou continuar e na esperança de que seja asfalto mau, mas asfalto que não passe para terra batida. Porque se é terra batida, aí tenho que voltar para trás, porque eu não meto lá esta menina. Esta menina é uma princesa. Continuar. Confirma-se, é a Eurovelo 1. É que segue pela Estrada Atlântica. Bora lá, coragem! Esta estrada não está nada boa, afinal confirma-se. É para burras, esta estrada é para burras. Não é para estradistas. Oh, olha para isto. Oh, para isto. Que vergonha. Correr bem só para Lisboa. Para já ainda estou fresco. E é para aproveitar. Gozar antes que venham as dores. Paisagens bonitas, pelo menos ali até à zona da Nazaré. Acho que vou mais ou menos até essa zona. É sempre
pela estrada do Atlântico, que é junto à costa. Bom dia. Já estou na freguesia da Marinha Grande, são 10h30, já parei para o segundo abastecimento, eu já estou a andar em frente, sei lá, pá, parece uma eternidade. É bom um bocadinho, mas depois chega a um ponto que cansa. Para que é que eu me estou a queixar? Mal feitio! À 1h30 paro para comer algo mais substancial, e quem é que não gosta de um belo pastel de bacalhau? Pronto, isso, uma batata doce, mais uma fatia de bolo rei e tenho o almoço feito. Faltam-me 160 km, ainda só fiz 64, por isso ainda falta muito até chegar. Oh para isto, nunca mais para. Continuar. Eu chamo-me Nuno Afonso, tenho 46 anos e tenho um problema. Desde a pandemia, um amigo meu pegou-me o vício das bicicletas, em vez de pegar o do Covid, pegou-me o do ciclismo. Faz muito bem à saúde e tal, mas ninguém nos avisa dos problemas que vêm a seguir. A mulher às vezes dá-nos na cabeça, não é o meu caso, que ela até é compreensiva, porque eu tento não abusar. O gajo está sempre na dúvida, na calha de ir parar ao sofá, e eu já não tenho idade para dormir no sofá, pá, dói, começa a doer as costas. O gajo quando tem 20 anos, dorme em qualquer lado. Depois quando eu vou ver a conta bancária também é outra chatice, que dói. Bom dia! Uma pessoa entusiasma-se, é mais um pneu, hoje se limpo podia ser assim, ei, umas rodas novas, pá, a bicicleta aí é que era. Aí quando estamos a ver, a conta bancária vai diminuindo, e eu mesmo assim acho que sou um bocadinho equilibrado, vou à arrecadação, começo a ver o estoque aumentar, depois troco uma peça aqui, outra ali, e quando vou a ver, pá, um gajo já tem estoque para montar uma ou duas bicicletas, e é isso que eu tento fazer, é vendendo as peças, na esperança que não seja só sair e entrar algum, para compensar um bocadinho, porque o que sai é um bocadão. Possível que seja o único a quem isto acontece. Costumo dizer que eu tenho 4 amores, 3 delas têm rodas. Tento não cair em modas, mas de vez em quando uma pessoa, não é de ferro. E vêm 2 amigos. Bom dia! 2 camaradas, será que sofrem do mesmo? Ponham aí nos comentários se vocês souberem o nome disto. Entretanto, com esta conversa, estou a 131 km de Lisboa, já passei para Taias, deve ser meio-dia e meia, que um bocadinho paro para comer os tais pastéis de bacalhau. Estou em Cós, Alcobaça, é isso que eu tinha para partilhar. Desculpem lá este desabafo. Fazer vídeos também tem esta vantagem, partilhar com mais pessoal esta paixão que é o ciclismo, não é? Alcobaça, Cós em Alcobaça, é para seguir em frente, diz o GPS, mas entretanto eu já faço uma pausa e já partilho com vocês os pastéis de bacalhau. Bora lá, aguentar, se não aguentar tenho aqui umas pastilhas de cafeína, receitados pelo Dr. Carlos Pires. Quando o desespero chegar, ele diz: dá-lhe na pastilha, pá, dá-lhe na pastilha. Vais à Decathlon, compra gel de cafeína e vais ver que o desespero te passa.
Vocês que estão aí a ver, não experimentaram o ciclismo? Não queiram, que é muito arriscado. Vai de vez em quando com os amigos, que andam de bicicleta, muito bem. Agora se o bicho pega, oh, que alegria esta região. Maçãzinha de Alcobaça, pequenina, docinha. Bora lá. Buenos dias. Cheguei ao Palácio de Alcobaça. Os pastéis de bacalhau já foram. Agora é batata doce. É tão boa. Vou lá baixinho que é para não pensarem que eu sou maluco. Porra, acabei de almoçar e apanho uma subida desta. Tem 11%. 12%, 13%, ainda faltam 600, quase 700 metros. Está quase a acabar a subida, está quase. É para Alcobaça, é isso, é para Alcobaça. Alcobaça Clube de Ciclismo. E mais, sofres neste desporto, ou seja, levantas-te cedo para sofrer. Pior do que ciclismo de estrada são os BTTeiros, pá, que andam à chuva, chegam a casa cheios de lama. Esse é que devem levar a porrada das mulheres. Esse deve ser semana sim, semana não no sofá. Mas pronto, olha, é um desabafo. É um desabafo de quem está a sofrer com esta subida e que não é possível encontrar mais subidas até ao fim da viagem. Ainda faltam 110 km. Ainda estou em cabeço dos carris. Olha o muro. Olha o muro que vem aí. Caraca. Fogo, isto deve ter para aí uns 17%. Fogo. Ou mais. 20% de inclinação. Oh, é tão bonito. Estou em Arco da Mória. Faltam-me 90 km. Conselho do Cadaval, aqui estou eu. Freguesia de Algober, não sei se é assim que se diz. Peço desculpa às pessoas da região se estiver a retalhar o nome, mas é o melhor que eu consigo fazer. Outra razão, isto consome tempo. É bom que tenhas noção disso e tenhas os teus assuntos bem resolvidos com a tua mulher ou com o teu marido. Só vou sair com os amigos, uma horinha, assim de vez em quando, tudo bem. Isto às vezes andas largas horas, 4, 5, 6 horas de bicicleta. E a tua mulher não vai gostar disso, nem o teu marido. A não ser que tenhas tudo certinho, compenses. Repito, não te metas nisto, senão estás desgraçado. Tem coisas boas? Tem. Mas tu tens a casa desarrumada, estás lixado. Disse à minha mulher que estava em casa às 7. Achei razoável, já que o domingo não teve a minha companhia, ficou em casa a tratar de afazeres que dizem respeito aos dois. Por isso eu vi que o GPS deu-me aqui umas voltas que eu não estava a contar, mexeu com as minhas contas. 4h30, dava estimado tempo de percurso 5 horas, vai ultrapassar as horas que eu tinha dito. Disse que chegava às 7. O que é que eu tenho a fazer? Não vou completar o trajeto todo, decidi
apanhar o comboio nas Caldas da Rainha, vou inverter um bocadinho a marcha, apanho o regional. Se queremos harmonia no lar, tem que ser. Eu, como quero continuar a pedalar, vou mais cedo para casa. Eu esta noite quero dormir na cama, então depois desta estopada, está quase, é 1 hora até Caldas da Rainha. Agora que eu tomei a cafeína, o GPS não me enganou. Tenho aqui a menina da Google a segredar-me ao ouvido, porque o meu Garmin não estava a colaborar. Tentar sincronizar, criar o percurso, e ele não faz. Não fiquem admirados se eu trocar a esquerda com a direita. Eu devo ser um pouco disléxico, só pode. Que eu às vezes aponto para a direita, mas digo esquerda. É trocar a esquerda pela direita, a direita pela esquerda. E às vezes não fica só por aí. Entretanto, cheguei à estação de Caldas da Rainha. Cheguei às 5h30. Pensava que havia um às 5 e tal, como é só às 7h23. Chega só a Lisboa às 9h30 e, para piorar, parece que o material circulante aqui na linha do Oeste está muito mal. O regional está a perder tempo, ou seja, vem com 15 minutos de atraso porque o motor não está a funcionar bem. É tudo a ajudar, é tudo a ajudar. Lá está, quando corre mal. E imprevistos acontecem. Já liguei para casa a informar do atraso. Se eu soubesse, mais valia ter seguido e chegava às 8 e pouco a casa. Disse há bocadinho que ia cumprir. Não vai ser possível. Vá, fiquem bem e boas pedaladas.